Bem-vindos a mais uma aula de morfodinâmica costeira. Hoje a nossa aula vai ser sobre os processos da zona de arrebentação, ou zona de surf, tá? Eu vou dividir esse assunto em vários vídeos um pouco menores para ver se fica mais palatável, porque não é um assunto tão trivial, tá? Então, vamos começar devagarzinho. Primeiro eu quero apresentar o ambiente para vocês entenderem sobre qual ambiente a gente está falando. Tá? Então, primeiro vamos falar de algumas definições relacionadas a praias e as nomenclaturas das partes das praias, para vocês entenderem onde fica a zona de surf, tá? Então, primeiro vamos dar só uma geral. As praias, elas são ambientes muito comuns, né? Elas estão presentes em 40% das costas do mundo, são praias. E o que é uma praia? Uma praia é uma feição formada por um acúmulo de sedimentos, que pode ser tanto areia, né? Que vai de 0,062 a 2 milímetros, né? Areia muito fina, areia grossa. Ou cascalho também, a gente tem praia de cascalho, que vai até 64 milímetros, né? De 2, a partir de um pouquinho maior que 2 milímetros, que já não é mais areia, cascalho, a 64 milímetros. Tá? Então, uma praia é esse ambiente, um ambiente que acumula sedimentos na costa. Tá? E elas podem... Existe uma variabilidade gigantesca nas formas e caras da praia, de praias no geral, né? Elas podem ser longas e expostas à ação das ondas, que nem a gente tem aqui na costa do Rio Grande do Sul, né? Que é uma costa aberta e as praias estão recebendo a ação das ondas diretamente, sem nenhuma proteção, são completamente expostas. Ou elas podem ser praias mais curvas, mais curtas. Por exemplo, as praias de Santa Catarina, que a gente chama de praias de enseada ou pocket beach. São essas praiazinhas que têm esse formato, são formadas entre promontórios, né? Entre essas estruturas rochosas que avançam em direção ao mar. Entre as estruturas se forma um acúmulo de sedimento, que é o que a gente chama de praia de enseada. E por conta da dinâmica das ondas que a gente vai entender, por conta da disposição, por elas serem entre promontórios, elas acabam, e aí por conta das ondas, e a gente vai entender isso numa aula lá pra frente, elas acabam tendo esse formatinho meio curvo, tá? E elas tendem a ser curtas, tá? No máximo poucos quilômetros. E as praias protegidas dentro de baías também, né? Por exemplo, aqui a gente tem uma imagem de Búzios. Elas também podem formar praias de enseada e praias muito, muito protegidas que praticamente não recebem quase nada de energia de onda. Normalmente tem uma entradinha e uma direção muito específica para que aquela praia tenha onda, tá? Mas também são praias de enseada. Então tem muito tipo de praia. Mas tem algumas questões que a nomenclatura e a divisão, os processos de praia, eles acontecem, os processos são os mesmos, mas eles acontecem de maneira diferente em cada tipo de praia. Tá? Então, e para ser um tipo de praia, o que depende, né? Depende da geologia antecedente, por exemplo, né? Aqui lá no Rio de Janeiro ou em Santa Catarina mesmo, a gente tem afloramentos rochosos na costa que fazem com que existam esses promontórios e a areia se acumule, né, o sedimento se acumule entre promontórios formando esse tipo de praia. Na costa do Rio Grande do Sul, a gente tem uma planície costeira com dezenas na real, milhares de metros de sedimento. Então, não tem rocha na praia. Então, não tem como ter promontórios e praias protegidas por rocha. Tá? Então, a geologia antecedente é muito importante. O tipo de sedimento disponível também, né? A gente tem aqui na costa muita areia fina disponível, por isso que as nossas costas, a nossa praia é formada por areia fina, tá? Energia de onda incidente também, que vai ser muito importante, porque a onda é o principal agente que traz essa areia, esse sedimento e molda todo esse ambiente.
E amplitude de maré, ambientes que a gente tem amplitude de maré significativa, a maré também remodela e muda completamente o ambiente, certo? As praias, elas são muito variáveis, a gente vai falar bastante sobre isso na disciplina inteira, tá? As praias, elas variam tanto em perfil, ó, isso aqui eu quero que vocês entendam essa figura, porque é uma figura que vocês vão ver muito. Tá, aqui, ó, isso aqui são perfis de praia. A gente tem no eixo Y, altura, e no eixo X, distância de um marco, tá? Que é um ponto inicial, normalmente está no topo da duna. Certo? Então, a gente tem a distância. O que é isso aqui? Isso aqui é como se a gente pegasse uma praia, a praia e fizesse um corte, tá? E a gente mediu a topografia da praia em cima desse corte, tá? É isso que a gente tem aqui. Nesse caso, são perfis aqui no cassino na frente da EMA, que é um ponto que a gente tem monitoramento ali desde 2006. Então, a gente tem, olha só, a linha sólida aqui é como era o perfil, tipo, aqui começa a duna, e aí vai abaixando, dunas, 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 e aí praia. E aí a gente entra dentro da água e como que era a batimetria ali, as feições subaquosas também, tá? Então, como era em 2006. E aqui o pontilhadinho, como é que ficou, como é que estava em 2012. Só de olhar isso aqui a gente consegue ver que, nossa, como essa duna cresceu, como essas dunas cresceram, como essas dunas se deslocaram em direção ao mar, porque para cá é o continente e para cá é o mar, né? Então, como esse campo de dunas cresceu em direção ao mar, olha onde ele acabava, olha onde ele está. Mais de 50 metros, tá? Nossa, como a parte onde o perfil cruza o zero tá muito mais para frente, né? Como essa praia mudou em 6 anos, como ela cresceu, que é o que a gente sabe que o cassino tá super crescendo, né? Chega a 9 metros por ano a taxa de acreção no cassino, tá? Então, perfil de praia é uma maneira muito usada e é uma das maneiras mais simples que a gente tem de medir, de entender como é que está funcionando a praia, tá? Então, a praia, ela varia muito em perfil, que é isso aqui que eu tô falando, e em planta também, principalmente as praias de enseadas, praias protegidas, elas variam em planta. Aqui a gente está vendo uma foto, uma imagem aérea, e a gente consegue enxergar a praia, né? A faixa de areia, aqui que é a praia, e essas praias, principalmente as praias de enseada, ao longo, elas podem ter um comportamento que no verão a faixa de areia se acumula, é muito mais estreita num ponto e mais larga no outro. No inverno, muda a direção da ondulação incidente, essa areia é toda transportada para o outro lado e fica completamente diferente o perfil em planta. Aí a gente chama aqui que é o perfil em planta da praia, tá? A praia em perfil e a praia em planta, tá? Então a praia muda nesses dois jeitos, tanto em planta quanto em perfil. Muda sazonalmente, muito, muda depois de tempestades, muito, e muda ao longo do tempo, numa escala menor também muda bastante, tá? Escalas de dias a séculos, né? A variação é em todas as escalas, as variações das praias. Então vamos para a nomenclatura para localizar vocês. A gente está falando de zona de surf, né? A ideia desse capítulo agora, dessa parte da disciplina, é a gente falar dos processos de zona de surf. E do que eu estou falando? Aqui a gente tem um esqueminha, desculpem, um dia eu vou fazer um esquema melhor sobre isso, que mostra as partes da praia, tá? A gente consegue ter a gente pode dividir a praia morfologicamente, que é, olha só, a gente tem... Vamos começar aqui da duna, tá? Aqui seria a duna. Aqui seria o que a gente pode chamar de base da duna, tá? Na verdade, aqui nesse caso é uma duna, mas qualquer feição que limite a praia, tá? Vai ser... A partir dessa feição que está limitando a praia até a berma,
ou até ali a linha do espraiamento, até a gente chama, até antes do espraiamento, a gente chama de pós-praia, tá? Que é a parte emersa, principalmente a parte emersa, que é mais plana da praia. Aí tem a berma. A berma, a gente consegue ver a berma muito melhor quando a gente tem uma praia mais íngreme, uma praia mais, a gente vai falar sobre isso, mas uma praia mais refletiva, de areia mais grossa. Normalmente a gente tem a berma mais pronunciada, que é um degrauzinho que tem na frente da praia. Vocês já devem ter reconhecido. Exatamente até a berma, da berma até o limite da feição, nesse caso aqui a base da duna, a gente tem o que a gente chama de pós-praia. Tá? Indo em direção ao mar, a gente tem aquela parte que é a zona do varrido, sabe aquela zona que a gente vai falar que é ou a zona do espraiamento, que é a zona, a onda quebra e aí ela vai lá na frente e volta, aquilo ali é o espraiamento ou o varrido. A parte da praia onde ocorre a zona de espraiamento, que é uma questão, a zona de espraiamento é uma classificação hidrodinâmica, né? A classificação morfológica correspondente, que é essa região aqui, que normalmente ela é um pouquinho mais íngreme, né? E é onde acontece aquele espraiamento da onda que está quebrando, vai lá na frente, volta, onde a criança pequena gosta de brincar. É o que a gente chama de face da praia. Então, a gente tem o pós-praia, a face da praia, aqui no espraiamento. Tá, por que no pós-praia não tem classificação hidrodinâmica? Porque o pós-praia está imerso. A princípio, a água não chega até aqui, tá? A água só chega até aqui em situação de maré meteorológica, elevação do nível, tipo, tempestades muito grandes, que aí o espraiamento acaba vindo aqui para a base da duna, tá? Mas, no geral, o pós-praia está imerso. Aí a gente tem o espraiamento na face da praia. Do espraiamento até o ponto mais externo ali, onde as ondas começam a quebrar, é onde a gente está falando, que é a zona de surf, que é a zona onde tem a quebra das ondas, a quebra e a reformação das ondas, tá? Morfologicamente, a gente pode chamar de praia média. Nessa região também é onde a gente tem as cavas e os bancos, tá? Se tem alguém que é surfista, reconhece essas feições, né, que a gente encontra ali na zona de surf. E aí, do ponto de quebra, que é ali onde começa a quebrar as ondas e começa a zona de surf ali do lado do oceano, até o início da plataforma continental interna ou superior, a gente tem o que a gente pode chamar de antepraia ou shore face. Muito cuidado com esse termo. Em inglês, shore face é antepraia e não face da praia. Seria shore face, né? Mas não, antepraia que é a shore face, não é a face da praia. Tá legal? Então, a gente vai trabalhar aqui, ó, os processos que a gente vai ver daqui pra frente são nessa região aqui, zona de surf, a região onde a gente tem os bancos e cavas, a região onde existe a quebra das ondas efetivamente. Tá? Então, vamos só mais umas ilustrações aqui para vocês enxergarem bem do que eu tô falando, né? Então, ó, nesse caso aqui a gente tem também dunas vegetadas, né, no caso. Aí aqui a gente tem a base da duna. Aí, ó, entre a base da duna até... Percebam que eu acho que nessa figura dá para ver que a gente tem uma variação na declividade bem brusca, olha só. Aqui, ó. Essa região aqui é a crista da berma. Tá? Então, entre a crista da berma até a base da duna, a gente tem o pós-praia. Da crista da berma, na crista da berma, a gente tem essa parte que tem uma declividade maior, que é a face da praia. Tá? E aí, da face da praia até lá fora, até o início da zona de arrebentação, até o início do ponto de quebra, a gente tem a zona de surf ou zona de arrebentação. Aqui a gente tá vendo uma praia com uma berma bem delimitada, bem clara na imagem, né? Então, vamos ver uma outra aqui também, olha só. Neste caso aqui, ó, a berma é bem íngreme, tá? A berma é bem delimitada, então a face da praia é muito mais íngreme do que o pós-praia, tá? E aí aqui a gente tem
a zona de varrido, ó, que é essa zona que tá molhadinha. Ela pode, de vez em quando, ela vem até aqui em cima. Ela é uma classificação hidrodinâmica. Então, tipo, a zona de varrido, ela varia com a ondulação que tá chegando e tá quebrando. Ela pode ir mais longe ou não, né? E aí, daqui pra cá, a gente tem a zona de arrebentação. E aí, numa praia menos íngreme, de areia mais fina, a gente, às vezes, não consegue definir muito bem a berma. Mas aí a gente define a zona de arrebentação, a zona do varrido e a face da praia pelo varrido mesmo, né? Então, mais ou menos até aqui, assim, a gente tem a face da praia e daqui para cá até a base das dunas, nesse caso, a gente tem o pós-praia. O pós-praia é bem longo, né? E as dimensões dos compartimentos da praia, elas variam muito dependendo da situação. A gente tem praias com pós-praias gigantescos, centenas de metros, ou a gente tem, às vezes, a praia com pós-praia bem pequenininho, ali 10 metros de pós-praia. Tá? A declividade também da face da praia varia muito, e aí também o seu alcance vai variar muito. Quanto menos íngreme, mais largo vai ser esse espraiamento e o alcance dessa face da praia. A largura da zona de surf também varia muito com a quantidade, com o tamanho do sedimento. Sedimentos mais finos, normalmente a zona de surf tende a ser mais larga do que sedimentos mais grossos. Mas também o número de bancos pode variar. Aqui no cassino a gente tem até 4 bancos, tem lugar que tem um banco só. Então, a largura da zona de surf varia muito e varia ao longo do tempo também. A gente vai ver bastante coisa sobre esse assunto. Tá legal? Então, zona de surf, esse lugarzinho aqui, onde, a partir do momento que as ondas começam a quebrar, até o início aqui do varrido, ou da zona de swash, é onde a gente está falando de zona de surf, e os processos que a gente vai ver, eles acontecem nessa região, certo? Aqui, ó, então vamos só, essa aqui é uma imagem aérea do cassino, tá? Uma imagem do Google Earth normal. E a gente consegue definir, olha só, campo de dunas, bem definidinho, pós-praia, aqui. Aí aqui essa zona que dá pra ver que a areia tá bem mais úmida, é a zona do varrido, aqui. E do varrido, ó, aqui dá até pra gente definir mais ou menos, ó, até aqui. A gente tem a zona de surf, ou a zona de arrebentação, e é essa região, essa faixa aqui, que vai acomodar os processos que a gente vai ver nesse capítulo inteiro, tá bem? Então, qualquer dúvida, postem lá no fórum, eu estou à disposição para vocês, me deem aí algum feedback, se estão assistindo, estão gostando, e na próxima aula a gente começa a falar dos processos propriamente ditos. Até lá!